Letícia Zanini conosco, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Começando a semana, a gente começa a semana, é um dia normalmente para a gente se organizar também. Você tem isso? Sempre. Segunda-feira já começa organizado, Tem gente que acha que quando começa errado na segunda, vai dar errado tudo durante a semana, né? São crenças, né? São crenças. E aí acaba acontecendo mesmo, porque as pessoas se comportam para que aquilo tenha um saldo negativo. Mas eu já começo a organização no domingo, que é o ideal para que tu já entre na segunda-feira preparado. Tem uma coincidência aí, realmente. Para mim, a semana começa no domingo final da tarde, porque é quando a gente, no meu caso específico, começo a preparar as entrevistas do programa da segunda-feira e tem que escrever a coluna do jornal de segunda-feira. Então, para mim, o final de semana começa já na sexta-feira, finalzinho da tarde, já é fim de semana, mas o domingo, final da tarde, já é começo de semana. Claro, que já entra em campo com a estratégia toda definida, né? É verdade. Não dá para definir em cima da hora. A gente vai falar hoje sobre soft skills, é isso? Isso mesmo, soft skills, nome bonito, né? Pois é, o que é isso? Então, soft skills na psicologia a gente chama de habilidades sociais. Habilidades sociais são comportamentos que em determinadas culturas são muito bem aceitos e que quando praticados pelos indivíduos, eles conseguem ter bons resultados de acordo com a expressão dessas habilidades, que podem nos tornar competentes socialmente ou não. Por exemplo, uma soft skill é civilidade. O que é isso? É o quanto a gente está capacitado para dar bom dia, boa tarde, ser cortês e gentil com as pessoas. E semana passada eu até fiz uma provocação nas minhas redes sociais, porque eu fui deixar um dos meus filhos na escola e comecei a observar que a maior parte das pessoas, quando passa pela gente na rua, mestre, abaixa a cabeça, parece que tem vergonha de cumprimentar. Ou seja, as pessoas têm habilidades para terem civilidade, mas não executam, ou seja, não são competentes socialmente. Não estão usando uma soft skill, que no mundo corporativo é chamado assim, dessas habilidades que são muito mais comportamentais, porque as habilidades técnicas a gente chama de hard skill. É como se fossem as competências mais pesadas, aquelas que a gente consegue aprender e tem como mensurar. Porque a habilidade comportamental é um pouco mais difícil de ser mensurada. Então a gente chama de soft skill habilidades que se refere a relacionamento e interação com outros seres humanos, porque nós somos sim seres sociais. E essa capacidade de ser social nos manteve ao longo das espécies com uma capacidade de sobrevivência muito maior. E hoje no mundo corporativo a gente percebe que os times que trabalham colaborativamente têm resultados muito mais interessantes do que aqueles que não conseguem desenvolver esse trabalho em equipe, essa coordenação de trabalho em equipe, que também é uma soft skill. Certo. Mas como é que se desenvolve? Como é que se trabalha isso? Bom, primeiro é super importante a gente se desenvolver, porque as habilidades sociais, elas estão diretamente ligadas com o nível de confiança, engajamento, e quanto mais a gente tem confiança, mais a gente tem ocitocina, que é o hormônio do amor, ou seja, a nossa entrega maior. Como que a gente faz isso? Primeiro, comece a se autorregular. O que é isso? Conhecer as suas próprias emoções e saber como lidar com elas. Porque tem gente que acorda, não está muito bem, e se você pergunta o que a pessoa está sentindo, ela fala, não sei, mas eu não estou legal. O que quer dizer isso? A pessoa não conhece as suas próprias emoções. Se você não sabe o que você está sentindo, como que você vai gerenciar essas sensações? Segundo, é gestão do tempo. Comece a dizer não para aquilo que precisa ser dito não, para que você coloque foco exatamente naquilo que é importante e necessário de acordo com as suas tarefas ou com seus projetos pessoais, sociais, enfim. E por último, crie uma política, uma cultura, na verdade, de auto-feedback. O que é isso? Não espere que a organização que você está trabalhando te dê feedback, porque se isso não for uma cultura dela, você não vai saber se você está indo para o caminho certo. Então pergunte para os seus colegas de trabalho, para a sua esposa, para os seus companheiros, para os seus amigos, como que você está em determinadas competências, por exemplo, como que está a sua comunicação, se você está sendo claro ou não. Então a gente pode criar essa política de feedback com as pessoas que estão ao nosso redor, exatamente para que a gente possa fazer algo com aquilo que a gente escuta. E aí a gente começa a se desenvolver mais. Pois é, essa questão de fazer, de a gente ter esse feedback, por vezes, procuramos fazer isso individualmente. Alguém procura, não busca a opinião ou de um colega ou de alguém. Existem pessoas que são mais ou menos resistentes com relação a receber críticas, né?
Então, a gente precisa só desmistificar que feedback não é crítica. Feedback é um retorno sobre um comportamento que você teve. E aí, dependendo do assunto, o assunto é delicado, o que faz com que muitas pessoas interpretem como uma crítica. Então, todo feedback ele é positivo porque ele é uma ferramenta para nos desenvolver. Mas eu concordo que muitas pessoas não estão maduras o suficiente para receber um retorno que expresse exatamente o que ela está fazendo, porque a gente, quanto é maduro, reconhece as coisas que a gente faz que não são bem feitas, ou que não foram interessantes, ou que não foram gentis. Então a gente precisa de maturidade profissional e pessoal, né, Messia? Se a gente levar isso para o casamento, muitos casamentos não dão certo porque as pessoas não aceitam o feedback do parceiro ou da parceira como sendo algo que realmente é verdadeiro. Então está sempre num espírito de defesa. E quando a gente fica na defensiva, a gente não entende que aquele é um movimento que eu preciso gerar mudança. Logo, eu fico sempre na minha zona de conforto, fazendo tudo igual e, claro, tendo os mesmos resultados. Para quem trabalha com liderança, para quem chefia equipes, como é que pode se conduzir isso para trabalhar melhor isso no seu pessoal? O feedback? Exato. Um bom líder sabe que ele precisa dar e também receber feedback. Como que ele pode fazer isso? Colocando isso como prioridade na agenda dele. Quando a gente fala sobre gestão do tempo, é colocar os processos que realmente vão fazer você se desenvolver enquanto líder, porque é difícil sim fazer feedback. Se fosse fácil, as pessoas fariam com muito mais frequência. E você também estar disposto a receber feedback dos seus líderes e superiores para que você também compreenda que você tem aí uma trilha de desenvolvimento enquanto líder. Mesmo que você seja o presidente da empresa, o diretor, que você tem um cargo altamente estratégico, ainda assim você sempre vai precisar de mudança, seja comportamental ou técnica. Então não tem outra forma, é começar fazendo. E para a gente fazer, a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia como se isso fosse prioritário. E é o que eu não vejo na maioria dos cenários corporativos. As pessoas fogem, os líderes fogem do feedback. E não é por falta de conhecer a ferramenta, é por falta de querer se posicionar exatamente por alguns assuntos que a gente precisa abordar e que não são tão simples, não são tão interessantes, mas ainda assim a gente precisa fazer. Às vezes é por medo da perda da autoridade, não? Diante do grupo? Medo da perda da autoridade, medo de ser acusado, porque às vezes o líder vai cobrar uma coisa do liderado que ele também não faz, ou seja, não tem congruência, ele não é coerente. Então as pessoas têm receio de que o liderado aponte isso para ele também. Por isso que eu falei que é preciso ter maturidade, porque como líder a gente vai fazer algumas escutas que não são interessantes de ouvir, mas que são necessárias para o desenvolvimento da liderança. Você tem uma palestra hoje na Unesc, né? Exatamente. É sobre essa abordagem. Exatamente sobre essa abordagem, soft skills, né, habilidades sociais. Então, eu vou fazer a abertura da pós-graduação, das aulas de pós-graduação, exatamente para provocar esses alunos que estão dentro de empresas na importância, né, a ênfase que a gente precisa dar no desenvolvimento dessas habilidades que já são, sim, o grande diferencial e que mantém pessoas nas organizações ou não. Bacana. Ela é restrita, essa palestra é restrita ao público? Isso, é só para convidados, né, os alunos da universidade, mas é interessante esse movimento, dessa preocupação, né, dessa instituição em estar levando esse conhecimento para esses alunos que estão dentro de empresas. Ok. Você gosta mais da primavera, do verão, do inverno? Eu gosto do outono. Do outono? O outono está chegando aí quarta-feira. Exatamente, adoro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A Morgana nos traz uma reportagem, uma conversa com o Márcio Sônego a respeito do outono. Vamos falar sobre isso. Que bom. Obrigado pela presença. Até segunda-feira da semana que vem. Até segunda.